Seguimos felizes com os estudos das revistas espíritas e o nosso desejo é ter uma visão bem ampla dos estudos pioneiros de Allan Kardec. Um camponês filósofo. Esse artigo é da revista de 1865, do mês de dezembro. Decididamente, o espiritismo invade os campos. Os espíritos querem provar a sua existência, tomando seus instrumentos em toda parte, mesmo fora do círculo dos adeptos, o que destrói qualquer suposição de conivência. Acabamos de ver a doutrina implantada num vilarejo do Obe, entre simples cultivadores, por uma manifestação totalmente espontânea. Vamos ver no slide 2. Eis um fato ainda mais notável, sobre outro ponto de vista. O senhor Delane, nosso colega, escreve-nos o que segue. Durante poucas horas que passei no vilarejo, onde educo meu filho, um vinhateiro me deu 2 brochuras que havia publicado sobre esse título: Ideias Filosóficas Naturais, autor Paischevelli. São brochuras em que a primeira tem por objeto Deus, os anjos, a alma do homem, a alma animal ou instintiva, e a segunda brochura, as forças físicas, os elementos, a organização e o movimento. O autor anuncia que completará o seu trabalho com 5 outras brochuras, que farão ao todo um volume. Interessante, conforme esse título pomposo e os graves assuntos que abarca, poderíamos pensar tratar-se de um homem que se debruçou sobre os livros durante toda a sua vida. Nos enganamos. Esse filósofo metafísico é um humilde artesão, um verdadeiro filósofo de tamancos, pois vai pelos vilarejos vender legumes e outros produtos agrícolas. Eis algumas passagens de seu prefácio. Empreendi esta obra porque pensei que seria de alguma utilidade para o público. O egoísmo é um vício intolerável. Lembramos Einstein: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Dizia Chevelli: o homem se deve aos seus semelhantes. Não é sua condição viver isolado, e a sociedade tem direito de reclamar de cada indivíduo a comunicação de seus conhecimentos. O egoísmo é um vício intolerável, segundo Chevelli. A obra é inteiramente minha. Não fui ajudado nem secundado por ninguém. Nada copiei de alguém. É o fruto das meditações de toda a minha vida. Numerosas dificuldades se opuseram à execução do meu projeto. Não as dissimulei. Para mim, a miséria era a pior de todas as coisas. Ela me impedia de agir, não me deixando tempo, e sempre a suportei sem me lamentar. Tinha aprendido o segredo de viver feliz sem fortuna, e esse segredo é sempre o meu melhor recurso. Que bonitinho, meus irmãos. Ele continua dizendo: escrevi as minhas ideias à medida que me vinham naturalmente, espontaneamente, conforme me chegavam pelas reflexões e pela meditação. Em filosofia, não se demonstram todas as existências por cálculos matemáticos. Não se medem os espíritos com um metro e não podem ser vistos ao microscópio. Não se deve esperar encontrar em meu livro um estilo requintado
extremamente brilhante. Então ele fala do espírito com sabedoria. Não fiz curso, apenas fui à escola de meu vilarejo. Quando a gente aprendia as preces em latim e recitava bem o catecismo, já se era sábio bastante. Então, bastava saber rezar para ser sábio. Naqueles tempos, era-se extremamente instruído quando se sabia fazer as 4 operações. Vinham procurar-nos para medir os campos. Tenho, pois, o direito de pedir desculpas aos meus leitores pela trivialidade de minha linguagem. Não aprendi as regras da retórica e creio que o título de minha obra convém ideias naturais, concluiu no prefácio. Sobre Deus, ele escreve: Deus é o único que pode dizer eu sou. Aquele que é um e é tudo. Tudo existe nele, nele por ele, e nada pode existir sem ele e fora dele. Ele é uno e, todavia, produziu o múltiplo e o divisível, um e outro ao infinito. Se eu pudesse bem definir Deus, eu seria Deus, mas não pode haver 2 deuses. Deus é um todo infinito e indivisível, eterno, imutável, não tem limites no pequeno nem no grande. 1 minuto e 100.000 anos ou 100.000 séculos são a mesma coisa para Deus. A eternidade não admite partilha. Para Deus não há passado e nem futuro. É um eterno presente. Faz lembrar os nossos estudos. A eternidade não se mede, como não se mede o infinito do espaço. São 2 abismos, onde não podemos chegar senão pela abstração. E aí nos perderíamos se os quiséssemos penetrar. São florestas virgens sem atalhos. Vamos ver no slide assim. A liberdade do ser. Era preciso que criasse inteligências livres, porquanto qual seria a existência dos seres que pensam se não lhes fosse permitido pensar livremente? Onde estaria a glória de Deus se suas criaturas não fossem livres para compreendê-los? Para a glória de Deus, então, teria sido uma necessidade absoluta que as inteligências tivessem sido criadas absolutamente livres, com direito de julgar seu autor, de se conduzirem no bem ou no mal, se conduzirem como quisessem. Era preciso que o mal fosse permitido para que o bem existisse. É impossível que um seja conhecido sem que se veja o outro. Filosofia pura de um camponês. Ao mesmo tempo que Deus dá o livre-arbítrio às inteligências, também lhes dá esse foro íntimo, esse sentimento intelectual da sua liberdade de pensar, esse ato do espírito livre, que chamamos consciência, tribunal individual, que adverte cada existência livre do valor da sua ação. Ninguém faz o mal sem o saber. Só a vontade faz o pecado. Olha que bonitinho esse camponês dizer. Só a vontade faz o pecado. Também temos razões para presumir que os espíritos ou anjos têm alguma parte no governo universal, pois foi recebido como dogma de fé que os homens são guardados pelos anjos e que cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Conclusões, slide 6, conclusões de um camponês. As inteligências, os espíritos desprendidos da matéria, bem podem ter, algumas vezes, influência sobre o espírito do homem. Quantas pessoas tiveram revelações
que se realizaram, como Joana d'Arc e tantas outras de que falam os livros de histórias que li e que se podem encontrar. Figura de Joana d'Arc. Não fazia a menor ideia de que minha irmã estivesse doente. Eu a tinha visto mais saudável que nunca, não havendo, pois, qualquer motivo para me preocupar com ela. Acontece que eu a vi em sonho em minha casa, em Joinville. Meu Joseph, disse a minha irmã, venho dizer-te que morri. Você sabe que sempre o amei muito e eu mesmo quis trazer-lhe a notícia da minha volta para o outro mundo. No dia seguinte, o carteiro trouxe uma carta anunciando a morte da minha irmã. Ao receber a carta tarjada de negro, disse a minha mulher, você se lembra do sonho que eu lhe contei ontem? Quem sabe não esteja aqui a realidade. Eu não me enganara. Algumas vezes tive visões, às quais só dei atenção quando se realizaram. Mesmo que muito tempo depois, nesses momentos eu não dormia, estava bem desperto e trabalhando. Não sou o único que tenho tido revelações mentais. Outros provarão que tenho razão e que talvez já foi provado. A alma animal não pode ser senão individual e, por conseguinte, indecomponível. Portanto, a alma animal também não morre.